De volta, jovens mentes do amanhã, com o nosso conceito de trabalho. Eu falei no vídeo anterior que essa equação aqui, trabalho igual a força vezes deslocamento, ela estava incompleta e que ela precisaria ser reelaborada. Tá faltando um termo nela que eu não vou apresentar de cara para vocês qual é, mas eu vou discutir a influência dele a partir de três situações. A situação número um é um carro que se desloca numa estrada horizontal sobre a força do motor. Então, tá aqui a força do motor, eu chamei de Fm, e estou demonstrando que o deslocamento é para a direita. O carro está com velocidade horizontal para a direita. Nessa situação, a força do motor realiza uma ação que é a favor do movimento. A força está apontando junto com a velocidade e, portanto, ela favorece o movimento, ela ajuda o movimento. Dessa maneira, a energia do veículo aumenta. Se aumenta a velocidade, aumenta a energia cinética do veículo. O que é energia cinética? É a energia relativa ao movimento. A gente vai aprofundar melhor ela depois, mostrar sua definição, mostrar a equação, mas por enquanto basta saber que a energia cinética é a energia relativa quando um corpo tem velocidade. Situação 1, então, a força é a favor do movimento, a energia aumenta. Este trabalho que a força está realizando, porque a força produz um certo deslocamento, se tem força, se tem deslocamento, tem trabalho. Esse trabalho que a força está realizando está entregando energia para o sistema, está aumentando a energia do sistema. Então, o primeiro caso me diz o seguinte: quando a força aponta na mesma direção e no mesmo sentido do deslocamento, o trabalho a gente vai chamar de positivo. Por quê? Porque o trabalho entrega energia para o sistema entrega energia, portanto, obviamente, se ele entrega energia, a energia do sistema aumenta. Muito bem. A outra situação é a seguinte: tu tem o mesmo veículo na mesma estrada horizontal, se movimentando também para a direita, só que agora quem atua aí não é a força do motor e somente a força dos freios, que é uma força de atrito. Muito bem. Essa força de atrito, essa força dos freios, ela é contrária ao movimento, ela não favorece o movimento, muito pelo contrário, ela atrapalha o movimento, de forma que ela retira a energia do sistema. A velocidade diminui, diminui a energia relativa ao movimento, a energia cinética. Então, na segunda situação, o que eu tenho? Eu tenho a força contrária ao deslocamento. O deslocamento continua sendo para a direita, só que agora a minha força era para a esquerda. E o trabalho nessa situação é menor do que zero, é negativo. Ele representa uma perda de energia. O trabalho retira energia do sistema e, portanto, a energia diminui. Certo? Que termo nessa equação vai produzir um trabalho com sinal positivo e um trabalho com sinal negativo? Repare o seguinte: tudo depende da orientação entre o vetor deslocamento e o vetor força. Quando esse vetor for exatamente oposto,
quando os vetores são exatamente opostos, o ângulo formado é de 180 graus. E nesse caso, os vetores são paralelos, eles estão na mesma direção e no mesmo sentido. O ângulo entre os vetores, o ângulo θ, é 0 graus. Muito bem. Quando o ângulo é 0, o trabalho tem que dar positivo. Quando o ângulo é 180, o trabalho tem que ser negativo. O termo que faz isso, o termo responsável pelo sinal, é o cosseno do ângulo θ. É o cosseno do ângulo θ que vai fazer o sinal do trabalho ser modificado. A gente consegue ver facilmente que o cosseno de 0 graus é 1 e o cosseno de 180 graus é menos 1. E aí está aí o sinal que eu estava procurando. Uma outra situação interessante de discutir, uma outra orientação fundamental, é quando o deslocamento e a velocidade, a força, formam um ângulo de 90 graus. Eu vou chamar essa situação que a gente vai escrever agora de situação 3. E um exemplo clássico de uma força que é 90 graus ao deslocamento é a força que produz o movimento circular. Vou pegar então um exemplo do sistema Terra-Lua. Vou desenhar aqui a Terra, na minha melhor tentativa de desenhar a Terra. Tá? E a Lua orbitando ao redor da Terra. É o nosso satélite aqui. Então, a força responsável pela atração Terra-Lua é a força da gravidade, que eu posso chamar aí de peso. Tá? E o movimento, a velocidade da Terra, da Lua, se dá nesse sentido. Tá? Então, aqui eu vou desenhar a órbita da Lua. Lembrando que no movimento circular a velocidade é tangente à trajetória. Está aqui a velocidade. O ângulo formado entre esses dois foi de exatamente 90 graus. Muito bem. Se nós voltarmos para a equação, eu vou desenhar aqui os dois vetores de uma outra orientação, força e deslocamento, o ângulo de 90 graus, e a gente sabe que o cosseno de 90 graus é igual a 0. Pois é, se tu voltar lá na equação, trabalho igual a força vezes deslocamento, tu vai ver que essa multiplicação, esse produto todo, vai ser exatamente igual a 0. E o que isso significa quando o trabalho for 0? Significa que a força que é perpendicular ao deslocamento não consegue comunicar o trabalho, ela não consegue transferir energia. Prova disso é que a Lua não mudou a sua velocidade na sua órbita. A Lua mantém a mesma velocidade ao redor da Terra. Se essa força tivesse realizado o trabalho, ela deveria transferir energia para a Lua ou retirar. O que não aconteceu, porque não foi modificada a velocidade da Lua e nem foi modificada a distância entre a Terra e a Lua devido a essa força. O estado energético da Lua, em termos de energia cinética, não mudou, permaneceu o mesmo, provando então que esta força, a força gravitacional, não realiza trabalho. E por isso se costuma dizer que a força perpendicular não realiza trabalho. Ok? Era isso.